Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no Megatech, ao lado de pessoas ilustres aqui. E, bom, vocês sabem, a gente é um projeto da UFMG, a gente é que está construindo aquele prédio, quem está vindo na entrada, na portaria, aquele prédio grande que está sendo construído é do projeto CT Nano. Então, é um projeto Centro de Tecnologia em Nanomateriais. Então, nanomateriais, então, é um material que está na nanotecnologia, que é uma grande tecnologia portadora de futuro. Né? Então, só para lembrar, um nano é uma parte em 1 bilhão, 1 bilionésimo. Então, a gente, em geral, fala de nanotecnologia, tecnologia de objetos que tem nanômetros, 1 bilionésimo do metro. Só para vocês terem uma ideia, um nano é 100 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. 100 mil vezes, né? Bom, mas no caso, a gente aqui tem especialidade aqui na UFMG, em Minas Gerais, num tipo de nanomaterial que são os nanomateriais de carbono. Então, esse aqui é um nanomaterial de carbono. Então, é um nanotubo de carbono, porque é um tubo mesmo, vocês estão vendo que são tubinhos aqui, né? Formados só por átomos de carbono, e o diâmetro é mais ou menos nanômetro. É 1 nanômetro, 10. Né? Então, só para você entender, esse é 100 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Isso aqui é um desenho, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, é o que a gente vê quando faz uma ampliação muito grande. E, na prática, no laboratório, isso aqui é um pozinho preto que a gente produz, parece que é um pó preto que não tem nada demais, mas quando você coloca no microscópio, você vê que é um material muito bem organizado, que isso aqui é um modelo muito bom. E o grafeno é como se fosse uma folha dessa aberta. O grafeno é isso aqui, é uma folha feita por átomos de carbono, e essa folha, o empacotamento dessas folhas dá o grafite. Então, o grafite é um empacotamento de planos de grafeno. Apesar de isso já ser conhecido há 500 anos, só nos últimos 10 anos é que as pessoas começaram a isolar uma única folha de grafite, que é o grafeno, e ter várias aplicações. Bom, falando em termos de quais são as possibilidades de aplicação desses nanomateriais, especificamente de carbono. Bom, a gente pode pensar numa coisa mais, digamos, mais para frente, mais futurista, que vai ser a nova era da eletrônica. Né? A gente está vivendo hoje, né, na era do silício. Tudo é feito à base de silício, os chips, os coletores solares, sensores. E a tecnologia do silício, um momento vai saturar, ou pelo menos não vai avançar na velocidade que ela tem avançado. Então, existem novos materiais que vão assim possibilitar a evolução da eletrônica, né? Uma eletrônica que vai ser cada vez mais rápida, inclusive para possibilitar também o desenvolvimento de softwares. Né? Você tem que ter um dispositivo que sejam mais eficientes do que os atuais. Bom, por outro lado, eles têm propriedades também muito resistentes de materiais. São materiais muito resistentes mecanicamente, muito difícil de rasgar esse material, de esticar. Conduzem muito bem calor, que é uma coisa importante nos materiais. Conduzem eletricidade. Então, olha bem, ele tem 3 propriedades ao mesmo tempo: mecânicas, térmicas e elétricas. Então, o que você pode fazer? Você pode usar esses materiais, de certa maneira, na fase que a gente está hoje, para misturar ele com outros materiais conhecidos. Você mistura ele com outros materiais, como plástico, cimento, tá certo? E transfere para esses materiais as propriedades dos nanotubos e do grafeno, mecânicas, térmicas e elétricas. Bom, aí tem várias outras aplicações também em biologia, né? A gente tem um trabalho em colaboração lá com o CT Vacinas, que é usar o nanotubo também para fazer vacina. Bom, mas isso aqui seria um assunto muito longo, mas então eu vou falar especificamente do nosso projeto, que é o CT Nano, que somos hoje, então, um grupo de 9 professores da UFMG, já temos 50 pessoas trabalhando. A gente está naquela instalação provisória ali, onde que é a cavalaria da PM, né? Vocês indo para Uzi Minas, aquele predinho da direita. Já captamos 42 milhões, temos 18 anos de experiências. E outra coisa interessante é o seguinte, que é uma equipe interdisciplinar, que ela envolve
físicos, químicos, biólogos, engenheiros, né? Então, para mostrar também que esse recorte das áreas de conhecimento tradicional também hoje já é uma coisa que precisa ser superada, né? Que não existe mais essa divisão. Bom, o objetivo... Bom, o primeiro, de que se trata o CT Nano? Então, exatamente a gente tenta atuar nesse tripé aqui, que é o conhecimento da universidade, o apoio de entidades do governo e parceria e apoio de indústrias. Então, a gente está aqui realmente tentando trabalhar na interseção dessas três áreas. O objetivo, quais são os objetivos, né? A ideia é transferir tecnologia, pegar a tecnologia que é feita na academia, né, e desenvolver essa tecnologia, aumentar a escala, diminuir custos, para ser possível que ela interesse a indústria, né? Porque muitas vezes há uma distância grande entre o que a academia faz, o que ela produz em termos de conhecimento, em termos de um dispositivo, e o que o setor industrial quer. Então, a gente trabalha para transferir. Então, trabalhando principalmente em otimização de processos, diminuição de custos, aumento de escala, né? Outro objetivo é um objetivo, então, de transferir tecnologia ou então de gerar empresas também, né? Então, hoje já tem uma empresa que está sendo gerada no grupo, então a ideia é que as pessoas comecem a gerar spin-offs para depois comercializar um produto. A ideia também é gerar conhecimento e produtos de alta tecnologia agregada, por isso que está aqui é uma tecnologia portadora de futuro. Por outro lado, a gente trabalha também com mão de obra altamente qualificada, treinamento de mão de obra e possibilitar empregos de qualidade. Bom, isso aqui eu vou falar rapidinho, mas é só para dizer a seguinte coisa, que esse caminho que a gente chegou hoje é um caminho que começou há 18 anos atrás, quase 19 anos atrás, onde a gente começou a trabalhar, no começo com estudos fundamentais, depois produção de nanotubos, por uma técnica boa, mas pouco eficiente, o aumento da escala de nanotubos, fabricação do grafeno e algumas redes, algumas redes nacionais que possibilitaram a gente comprar equipamentos, se formar pessoal. Então, toda essa fase a gente considera que é a pré-história. Tudo isso foi uma década que foi destinada a gente gerar conhecimento e formar recursos humanos. Bom, e o projeto CT Nano, a gente pode dizer que começa em 2010, quando a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com grande apoio do professor Evaldo Vilela, que era o secretário adjunto, a gente conseguiu um apoio semente que a gente, então, com isso, conseguiu uma verba para iniciar o projeto de captação de recursos, né? A gente, então, em 2010, a gente conseguiu o espaço aqui no BHTEC. Por outro lado, isso aqui é para mostrar em paralelo, a gente já produzia grafeno por 2 métodos diferentes. A gente, então, aplicou em 2011, 2012, um projeto Funtech, que é do BNDES, da Petrobras e da empresa de cimento, que é Intercement. Bom, esse processo, como o Nívio falou, a parte mais difícil foi quando envolveu propriedade intelectual, envolveu os advogados, o contrato, e foram 2 anos, aí realmente é onde que a gente tem que ter muita paciência. Bom, esse é um desafio, né? Que é exatamente o desafio ao marco legal, toda essa coisa, que é um grande desafio, porque na prática são entidades, cada entidade acha que está sendo lesada. A universidade acha que está sendo lesada porque o conhecimento que ela está gerando não está valendo nada. O outro acha que está colocando dinheiro e pronto. Bom, mas a gente chegou num ponto que a gente, então, conseguiu iniciar em 2015 o projeto. Isso aqui é mais ou menos o que a gente tem hoje, que são 5 braços. Um braço é produzir nanotubos de carbono. Só para ter uma ideia, nanotubo de carbono é um material estrategicamente tão importante que o Brasil tem restrições de importar esses materiais, né? O Brasil, muitas vezes, você quer comprar um pouquinho de material para usar no laboratório, você tem que preencher vários formulários dizendo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, principalmente por causa da área nuclear.
tá certo? Porque esses materiais, se tornando eles mais resistentes, isso aí é importante. Você pode aumentar a eficiência de uma centrífuga, por exemplo. Então, é só para dizer, claro que ninguém está... mas para dizer assim, que é um material que o próprio fato da gente dominar o processo de produção já é importante. Bom, mas aí a gente trabalha também com o nanotubo no cimento, que é um trabalho fundamental que saiu do nosso colega Luiz Orlando Ladeira e do professor Calixto da Engenharia Civil, que é introduzir nanotubo de carbono no cimento. O cimento Portland é uma tecnologia de 200 anos já. Praticamente ela não teve nenhum salto tecnológico em 200 anos. E agora, com a nanotecnologia, a nossa perspectiva é que a gente tem um cimento que vai ter um ganho de qualidade, muitas vezes de 50%, com uma fração de 0,1% de nanotubos. Então, é um trabalho, e é claro que, mas aí tem toda uma tecnologia, todo um know-how para fazer um material com essa propriedade. Um outro trabalho que a gente faz é na parte de compósitos poliméricos. Aí o polímero é um plástico. A grande vantagem do plástico é ele ser maleável, flexível, né? Mas muitas vezes o plástico ele não é resistente mecanicamente. Ele rasga, ele não pode esquentar, ele derrete, né? Então a Petrobras, ela, no processo de extração de petróleo, quando o tubo vem lá do fundo do mar e chega na plataforma, a plataforma está movendo, então você tem que ter um sistema de transferência que seja ao mesmo tempo flexível e rígido, né? Outra aplicação deles, eles têm que ter uma cola, um revestimento para tubulação, uma cola, mas se o petróleo, para buraco mesmo, se o petróleo passar muito quente, aquela cola derrete. Então, você tem que ter uma cola especial. Então, essa é a demanda da Petrobras. E a gente trabalha também nessa parte de metrologia, que aqui a ideia é que a gente preste serviços, né? Então, aqui é para transferir, aqui a gente pode prestar serviço na parte de metrologia. Basicamente, hoje, na nanotecnologia, né? Se você tem um produto de nanotecnologia, como é que você vai saber se alguém que está te vendendo um produto lá da Europa, se aquilo tem nanotecnologia mesmo? Você tem que ter ferramentas aqui para verificar, né? Fazer metrologia. Então, isso aqui é uma coisa que a gente usa tanto para uso interno, para caracterizar, para saber o que a gente está fazendo, como a gente pode vender esse tipo de serviço. E numa outra área que a gente chama de segurança, meio ambiente e saúde, que é também na nanotecnologia, que a nanotecnologia ela tem aplicações nas ciências da vida, na agricultura, na biologia, na medicina, mas, por outro lado, como qualquer material, dependendo da forma, ele pode ser tóxico, né? Então, isso aqui é um setor nosso que trabalha basicamente com aplicações biológicas e estudos de uso seguro, de precaução. E também a nossa ideia é vender serviço com isso aqui. Bom, isso aqui eu não vou passar, é a estrutura que nós temos hoje. A gente já tem hoje 50 pessoas trabalhando nessas frentes, coordenadores, supervisores e tudo mais. Agora já está, o negócio está crescendo. Quanto tempo que eu estou aí? Só para ter uma ideia? Hein? Tenho 6. Bom, isso aqui a gente não conseguiu transferir tudo. Isso aqui é a instalação provisória, aqui pertinho. Isso aqui é o forno para produzir o cimento com nanotubos. Isso aqui são laboratórios para fazer ensaios mecânicos. Tá? Isso aqui, então, é o prédio, que a gente está com esse prédio já. E está tudo dentro do cronograma. E no meio do ano que vem a gente está mudando para cá. Bom, então é só para passar rápido nas frentes. Aqui é síntese de nanotubos e grafeno. São os 3 colegas, Luiz Orlando, André Ferlalto. E, além deles produzirem materiais, a gente tem... o que a gente pensa é que isso aqui que eu comentei até agora é o que a gente tem hoje, tem uma demanda específica, mas tem várias frentes. A gente está fazendo contato com várias empresas e a gente pode fazer também, por exemplo, tem aplicações na área de células solares que eles estão fazendo, sensores de gás, né? O sensor é como se fosse um dispositivo eletrônico para detectar se tem um determinado tipo de gás no ambiente. Outra coisa importante que eles estão fazendo é condutor transparente, que é esse material que tem em qualquer display no celular, né? Tem que ter um material que seja ao mesmo tempo transparente, que conduza eletricidade.
Hoje tudo é feito com óxido de índio estanho, que chama ITO. E a ideia é fazer esses condutores mais baratos, que têm aplicações na eletrônica, né? Bom, isso aqui é só para mostrar como é que a gente está hoje. Isso aqui são os fornos para produzir nanotubos. Isso aqui é uma amostra de grafeno produzida nesse forno. É uma única folha de carbono em cima dessa folha de cobre. Bom, esse aqui é o cimento nanoestruturado, que é basicamente, como eu disse para vocês, é claro que eu posso fazer um produto com propriedades fantásticas, mas se ele for inviável comercialmente, não adianta nada. Então, esse é um produto que ele, além, ele tem propriedades grandes e uma relação custo-benefício muito boa, exatamente porque foi uma tecnologia que deu uma patente internacional, onde você produz um material com ótimas propriedades e com baixo preço. Isso aqui é mais ou menos uma fotografia microscopia eletrônica, como se os tubinhos estivessem grudando os grãos do cimento uns nos outros, né? Estivesse fazendo, é como se você tivesse, em vez de você ter ferro lá no concreto, você teria esses nanotubos. Bom, isso aqui é o forno. Bom, então essa aqui é a parte dos polímeros, né? Então, por exemplo, que eu comentei para vocês, tem esse aqui, é o tal enrijecedor de curvatura, que isso aqui, a Petrobras, esse nosso centro também, a gente trabalha com um produto muito específico. Então, tudo nesse processo aqui, a gente trabalha numa determinada peça, que é uma peça de um material. Então, vocês veem que muitas vezes a Petrobras ela faz um investimento numa pecinha desse processo, porque se esse negócio parar um dia, você imagina o prejuízo que não é uma plataforma dessa parar. Bom, isso aqui é um projeto que a gente está começando também, que até o professor Ronaldo também tem interesse e gosta, né, dessa linha, que seria pás eólicas. Então, é energia eólica, onde que a gente tem que ter essa pá. A pá ela tem que ser leve, mais resistente. Então, você tem um material, né, que é ao mesmo tempo leve, como o plástico, mas resistente. Bom, isso aqui são como são feitas essas misturas, né? Muitas vezes você tem esse aqui, são os corpos de prova. É claro que tem toda uma tecnologia para fazer esse plástico com nanotubo de carbono, que sai uma coisa preta. Muitas vezes o plástico é branco, mas você botar 0,5% de nanotubo, o plástico já fica preto, já fica bem mais resistente. Bom, então essa aqui é a parte que eu disse, que são laboratórios de metrologia, para ver exatamente, a gente conseguir ter acesso a essas propriedades nanométricas do material. Essa parte de segurança, meio ambiente e saúde, que a gente tem trabalhado também em todos os fóruns internacionais, na parte de certificado de protocolos, que é uma coisa ainda muito recente, e a gente trabalha internamente também. Então, os laboratórios, todo mundo que trabalha nos laboratórios, todas as salas são monitoradas para ver se as pessoas não estão tendo contato com nenhum nanomaterial. E também é uma coisa que é uma oportunidade muito grande. A oportunidade, não, tecnologia é uma grande oportunidade, que está tudo para ser feito, tanto em direito, em leis, como também nessa questão de regular e de toxicologia. Por exemplo, se alguém vai produzir um nanomaterial, quem que vai lá dizer que aquele material pode ou não pode ser usado? Então, você tem que ter uma equipe, você tem que ter know-how, você tem que ter todos os protocolos de teste, né? Bom, isso aqui é só para mostrar que a gente está num laboratório improvisado, que são 2 containers que a gente comprou, mas por dentro está muito arrumadinho, mas daqui a 6 meses a gente já vai estar mudando. Então, isso aqui é só para mostrar um protocolo, é um estudo que é para ver se esses nanomateriais, porque a gente tem que demonstrar que o uso deles é seguro até no descarte, né? Porque na hora que aquilo parar de ser usado, aquilo vai acabar indo para a água, e qual que é o efeito daquilo? Então, a gente tem usado protocolos de usar, isso aqui é uma espécie de uma pulga d'água, para exatamente monitorar esse tipo de coisa. Bom, então tá bom. Já que você mandou eu parar. Então tá, gente. Obrigado. Depois a gente responde as coisas aqui.